Vamos ouvir mais uma manifestação, dessa vez que a gente separou aqui para vocês vão acompanhar, do Jon Stewart, no dia de ontem, também relacionada a essa decisão da ABC. My name is Jon Stewart, and welcome to the Daily Show on, I'm going to guess, Monday. I don't know. We have another fun, hilarious, administration-compliant show. All this swirling around, are the naysayers and the critics right? Is Donald Trump stifling free speech? Of course not, John. Americans are free to express any opinion we want. To suggest otherwise is laughable. Ha, ha, ha. We are a nation of diverse perspectives, and we are not afraid to be different. O vídeo inteiro é muito bom, Demétrio. Tem uma parte que o Jon Stewart, ele comenta uma pergunta de um jornalista no Reino Unido, porque Trump estava lá em visita oficial, como a gente viu, e aí o repórter pergunta, então, está tendo uma questão de liberdade de expressão, de free speech no seu país ou aqui? Como é que é? E aí o Jon Stewart, quando volta para ele fala, como você ousa perguntar isso? Como? Você não sabe, leia a Constituição. Aí ele vai indo, vai falando da primeira emenda. E aí eu te pergunto isso, porque até o Nilson cita o Letterman, nessa entrevista que ele deu para a Atlantic, ele fala assim, nunca, eu fiz paródia de todos os presidentes, todos, e nunca eu fui pressionada pelo FCC, como a gente está vendo agora. Então, parece que a primeira emenda está em risco, né? É uma autocracia que está se desenhando pelo que a gente está observando. Em primeiro lugar, dizer que a reportagem do Nilson Clava é extraordinariamente informativa. Ele conseguiu sintetizar uma série imensa de fatos e concatená-los, de maneira que só nos resta fazer algumas análises sobre isso. O Nilson Clava é sempre sensacional. Vamos lá. Em primeiro lugar, a frase que foi usada como álibi, eu não vou dizer que causou, a frase que foi usada como álibi por Trump e pelos seus seguidores para iniciar toda essa crise, é uma frase incorreta. O Jimmy Kimmel, quando falou do assassinato de Charlie Kirk, falou que o garoto assassino seria um do MAGA, né, do movimento do Trump. Não é. Né? Nitidamente ele estava agindo ideologicamente contra o MAGA. Os pais dele são próximos de Trump, são do MAGA, são ligados ao trumpismo e ele estava agindo contra os pais, tudo indica. Então a frase era errada, mas isso foi só um álibi, né? Porque um equívoco de um apresentador acontece, obviamente. Né? Isso foi um álibi porque Trump tem um programa que é um programa de restrição da liberdade de expressão de quem o critica nos meios de comunicação. Como o programa funciona? Por meio de pressões como essa da ameaça de caçar concessões e por meio de uma campanha de cancelamento de opinião pública conduzida pelos seus seguidores. Então, essa pressão dupla do governo e dos seguidores sobre as empresas de comunicação fazem com que algumas dessas empresas, não só uma, empresas muito importantes que estão se dobrando a campanha de Trump contra a liberdade de expressão. Isso é um padrão em governos autoritários. Trump está seguindo uma cartilha. É a cartilha de Viktor Orbán na Hungria, é a cartilha de Recep Erdogan na Turquia. É exatamente o mesmo percurso, pressões governamentais sobre empresas de comunicação. Os seguidores de Trump alegam que esses ataques à liberdade de expressão são inspirados por ataques que a esquerda fazia à liberdade de expressão nos Estados Unidos, a esquerda identitária fazia, pedindo o cancelamento de indivíduos que contrariavam as suas ideias. E a esquerda fazia mesmo.
Isso é verdade. A esquerda identitária pediu o cancelamento. Não é bonito, mas há uma diferença. Quem hoje faz isso utiliza o poder de Estado ameaçando caçar concessões. É esse poder de Estado que Trump usa como arma para calar os seus seguidores. E os Estados Unidos vão se tornando cada vez mais uma democracia precária, cada vez mais caminham em direção a um regime autoritário. Você, Dapi? Acabou de chegar aqui a notícia de que um juiz federal da Flórida recusou aquele pleito de multa da administração Trump, do Trump pessoalmente, de 11 bilhões de dólares, porque ele teria sido difamado pelo New York Times e por 4 repórteres. Sim. E pela editora Penguin Random House. O pedido tem 83 páginas, aí o juiz diz, olha, só na 80ª página que vocês explicam qual é a reclamação. São 80 páginas louvando o comportamento do Trump. Vocês precisam dizer qual é exatamente a reclamação. Eles têm 28 dias para entrar o processo, mas por enquanto esse processo está rejeitado. A Justiça Federal na Flórida não aceitou. Então, alguns bastiões, um ou outro juiz isolado, resiste interpretando a primeira emenda e todo o resto da maneira consagrada, mas a gente sabe que esses juízes também têm sofrido forma de represália. Mas porque ele quer... É muito importante isso que você traz, que é o freio do judiciário, mas o Trump tem método. Quando ele faz esse pedido, as pessoas acham que está fazendo de forma isolada. Não, é um roteiro. Se você pegar desde o começo do governo, a gente já contou aqui, fechou um acordo da ABC com ele, porque ele estava processando o âncora, e a ABC senta e fecha, capitula, fecha o acordo. Aí ele vai e processa, agora que você está falando do New York Times. E percebam que ele sempre pede, como eu falei aqui ontem, uma quantia gigantesca. Porque é um outro jeito de você intimidar também uma empresa, porque a depender do quanto você tiver que pagar, você quebra a empresa. É assédio judicial o nome disso. Queria perguntar... New York Times, Wall Street Journal, já lembrei, o Washington Post que anunciou que não ia fazer editorial, depois não pode mais fazer... não declara apoio antes, né, na eleição de 2024. Passando rapidamente aqui, que não vai dar tempo, mas para mostrar que tem Mas o que eu queria fazer a pergunta, um roteiro, tem método. Mais de perto, é porque a gente às vezes trata um juiz da Flórida, né, um apresentador se rebelou. Se são indivíduos isoladamente, são ilhas de resistência, ou se há uma resistência maior a essa tentativa de virar um autocrata do Trump? Então, são grupos, né? A popularidade do Trump tem caído, inclusive em relação aos temas que eram bandeira da campanha dele. Agora tem esses pontos de resistência, tem uma hora que para na mão de alguém que diz, não, daqui não vai. Só que já aconteceu deles deterem uma juíza que tinha regulado contra uma decisão do Trump. Então, essas pessoas ficam sob assédio judicial. Os próprios juízes ficam sob assédio judicial também. E tem a Suprema Corte. Até, Demetrio, ontem eu comentava a entrevista da Ruth Marcos, que foi do Washington Post, pediu demissão por causa dessas medidas lá do Bezos, e ela falando isso, é o começo de uma autocracia, e ela até dizia que ela acreditava que poderia ter algum tipo de medida da Suprema Corte, mas que, assim, o que a gente está vendo é o início de uma autocracia nos Estados Unidos. Por enquanto, as decisões da Suprema Corte são decisões, em casos mais controversos, menos claros, mas são decisões favoráveis, em geral, a Donald Trump. Quando os casos mais controversos, como esses ligados à liberdade de expressão, como a prisão de pessoas que são estrangeiras, mas estão legalmente nos Estados Unidos, por críticas ao governo, né? Como os excessos extraordinários contra imigrantes nos Estados Unidos, quando essas questões fundamentais chegarem à Suprema Corte, isso vai ser um ponto de decisão. Ali, a Suprema Corte vai dizer se Donald Trump tem o direito de continuar seguindo o roteiro de autocratas como Orbán, como Erdogan na Turquia, porque é uma Suprema Corte bastante conservadora, com vários integrantes alinhados politicamente com o Partido Republicano, ou se a Suprema Corte vai dizer, chega,
existe uma democracia ainda nesse país? Essa é a grande pergunta e ela vai ser respondida nos próximos meses em alguns casos fundamentais. Não são todos os casos que são fundamentais, porque há vários casos menores, marginais e controversos nessa questão. Ela diz assim, você tem toda a razão, Demétrio, porque ela diz assim que a pergunta é como vai se posicionar a Suprema Corte. Ela diz que não está claro como vai terminar, ainda está se desenrolando. Aí ela fala da supermaioria conservadora dos juízes e ela diz assim, acredito que existem maneiras que a Suprema Corte vai estar disposta a se opor a Trump. A grande questão é que a Suprema Corte conservadora tem uma visão muito inflada do poder presidencial e está disposta a dar uma liberdade maior para Trump. E aí ela diz que acredita que isso é muito perigoso, tal, né? Ela dizendo que saiu do poço porque só assim ela ia garantir a independência dela como jornalista. Mas aqui ela está analisando esse ponto da Suprema Corte. Fala, Demétrio. Geralmente os juízes conservadores, inclusive esses da Suprema Corte, eles são literalistas, ou seja, eles tendem a interpretar a Constituição pela sua letra. Só que, nas suas primeiras decisões agora, eles estão sendo antiliteralistas para serem a favor de Donald Trump. Ou seja, estão fazendo interpretações criativas da Constituição para aceitar uma concentração de poderes no Executivo. Então, os juízes conservadores da Suprema Corte estão diante da história e estão diante da sua biografia. Se eles forem literalistas, eles vão ter que parar Donald Trump. Se eles forem criativos e ativistas, como eles sempre acusaram os juízes liberais de serem, então eles poderão usar a criatividade para dar um passaporte a Donald Trump para fazer o que quiser.